Aqui estamos para dar início a mais uma aula do nosso curso de Teologia da Perfeição Cristã. Cumprimentamos a todos, desejamos que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam no coração de cada um de vocês. Iniciemos então com a nossa oração ao Divino Espírito Santo. Divino Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre o que devo pensar, o que devo dizer, o que devo calar, o que devo escrever, como devo fazer para obter a vossa glória, o bem das almas e minha própria santificação. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então hoje encerraremos essa parte da nossa resposta de gratidão a Deus por todos os benefícios que nos deu. Primeiramente nos resgatando pela cruz, pela crucificação e morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não apenas isso, sendo Deus como um Pai para nós, como um amigo, como um colaborador, com aquele que quer nos santificar, e ainda mais, dando-nos dons do Espírito Santo, virtudes infusas, a graça santificante e graças atuais todos os dias da nossa vida. Mais ainda, dando-nos a sua própria mãe como nossa mãe, dando-nos exemplos de santos aos milhares, para sermos como que exemplos nossos e também intercessores. E ainda dando-nos anjos para nos servir, para nos proteger. Tudo isso nos deu, então, a nossa melhor resposta, a nossa melhor gratidão é colaborarmos dentro de das nossas possibilidades, com todo ardor, com todo amor para com Deus. Então, encerrando, falaremos, como já falamos, iniciamos na aula passada, de recebermos os sacramentos com as melhores disposições possíveis. E hoje trataremos da Eucaristia, mais amplamente da missa, mais particularmente da Sagrada Eucaristia da Comunhão, como meio de santificação dessa resposta de gratidão que devemos a Deus. Em primeiro lugar, cumpre esclarecer que a Eucaristia, né, é ao mesmo tempo um sacramento e um sacrifício. Veja, como sacrifício, ele renova o sacrifício de Jesus, a imolação de Jesus. E o sacrifício sempre está relacionado com a glória de Deus. Jesus queria glorificar o Pai, e para isso imolou-se. Então, é um sacrifício de imolação para a glória de Deus. E, como sacramento, a Eucaristia tem um fim específico de nossa santificação, né? É para a nossa santificação. Contudo, a gente pode perceber que esses duas finalidades da Eucaristia, tanto como sacrifício como sacramento, na realidade são um único, porque à medida que nos santificamos pelo sacramento, damos glória a Deus também, né? A melhor forma de darmos glória a Deus é crescermos em santidade, crescermos na perfeição. Então, ambos as finalidades, sacrifício e sacramento, redundam numa única, que é glorificar a Deus, né? E com isso, eles também contribuem muito para o nosso progresso espiritual. Esse sacrifício eucarístico, na verdade, glorifica a Deus de um modo perfeito, porque Jesus, através do sacerdote, né, por meio do sacerdote, ele renova os atos de adoração que ele fez em vida, de ação de graça, de oferecimento a Deus, de imolação a Deus pelo Pai. Ele vem e renova novamente através das mãos do sacerdote. A vítima oferecida é a mesma da época de Jesus. É ele próprio que se oferece novamente na cruz. E de modo agora incruento, né? É o sangue dele novamente que se derrama para nos salvar, para nos resgatar. E assim, logicamente, o sacerdote é um mero instrumento secundário no sacrifício da missa. Jesus é o principal. E por esse motivo é que a indignidade do sacerdote não pode manchar o efeito da transubstanciação. Ela acontece de qualquer forma. Né? Veja que muitas vezes
muitos exemplos na Bíblia, Deus às vezes se serve de pecadores para fazer a sua vontade. Não é o ideal, mas isso acontece muitas vezes. Então também não é o ideal que o sacerdote esteja em estado de pecado, mas isso não impede a graça de Deus acontecer, a vontade de Deus acontecer, de transformar o corpo e o sangue do Senhor, o pão e o vinho no corpo e o sangue do Senhor. E nós, quando assistimos, ou o sacerdote, quando celebra a missa, rende a Deus, na verdade, toda a honra que lhe é devida, porque oferece o próprio Filho ao Pai, né, novamente. E quando se glorifica a Deus através desse sacrifício, Deus tende a se inclinar para nós, né, a olharmos com mais benevolência para nós, a nos tornarmos agradáveis. Por isso se diz que o sacrifício tem um efeito chamado propiciatório. Existe até a oração, torna-nos propícios, Senhor, né? Ou seja, que sejamos agradáveis a Ti. E esse efeito é um efeito ex opere operato, ele acontece independente da nossa vontade, né? Deus então fica movido, inclinado a nos conceder graças, né? E a perdoar os nossos pecados, né? Como ele mesmo diz que os nossos pecados veniais são perdoados pelo ato penitencial e pelo sacrifício da missa. Esse sacrifício eucarístico também tem um efeito satisfatório, né? Ele acaba apagando as penas temporais, ou seja, pagando as penas temporais dos pecadores arrependidos, pelo menos em parte, de acordo com as disposições interiores daquela pessoa, do pecador arrependido. Já falamos nas aulas anteriores que o pecado é um mal em ação, né, que se propaga. Na verdade, faltou um pequeno detalhe que eu gostaria de esclarecer nesse momento, que, embora os exemplos citados tenham sempre se referido a um contato mais exterior com os irmãos, também isso não quer dizer que se pecamos sozinho em nosso quarto, isso também não deva ser reparado. Veja que quando pecamos, manchamos nossa alma. E manchando nossa alma, não reluzimos mais a glória de Deus. Devemos sempre glorificar a Deus e com isso, como se fôssemos um ponto negro, né? As pessoas às vezes dizem, popularmente, quando encontram uma pessoa mal, que causa uma má impressão, dizem que essa pessoa parece que passa uma coisa ruim, né? E, na verdade, embora possamos às vezes nos enganar, é muito verdadeiro, muitas vezes isso. A pessoa repleta de pecado emana algo ruim. Há santos, inclusive, que tiveram o carisma e a graça de sentir repugnância, um cheiro repugnante quando se aproximava deles algum pecador, né? É como que o pecado dentro de nós exala um mau cheiro, ou seja, espalhamos o mal para todo lado, nem sabemos para quem. Isso, independente se é um pecado contra o irmão ou individual, que fazendo mal no nosso escondimento. Então há muita necessidade de reparação. Veja, assim como os santos sentem repugnância, um odor muito desagradável, alguns deles, né, quando se aproxima um pecador, ao mesmo tempo também os santos às vezes exalam perfumes, de forma que as pessoas sentem um cheiro de rosas muito agradável. É tipo dizer, a graça de Deus cheira bem, espalha o bem, né? E o mal espalha um cheiro ruim, espalha o mal. Por isso a necessidade também de satisfação, de reparação. E a missa, o sacrifício da missa, a Santa Missa, também contribui nessa reparação, em proporção às disposições que a pessoa tem interiormente, né? Mas além disso, de satisfatória, de propiciatória, a missa também é impetratória. A missa o sacrifício da missa é uma oração em ação, ao mesmo tempo que Jesus renova o sacrifício sobre o altar, o sacrifício da cruz, isso está compartilhado com uma oração, né, que a Assembleia toda está fazendo. Então, toda a missa é, na verdade, uma oração e, ao mesmo tempo, um sacrifício. Portanto, não podia deixar de ser que ela colabora muito com a nossa santificação, conforme as nossas disposições interiores. E que disposições interiores seriam essas? Bem, a principal disposição interior, que pode-se dizer que engloba todas as outras, que abarca, né?
é unir-nos aos sentimentos de Jesus, comungar dos sentimentos de Jesus, tornar os sentimentos de Jesus iguais aos nossos. Tá? E quais são esses sentimentos que vamos comungar, que vamos torná-los nossos? Durante todo o decorrer da Santa Missa, há uma série de sentimentos que vão se sucedendo. Né? Então, desde o ato penitencial, nós temos os sentimentos de contrição, de penitência, depois de adoração e ação de graças quando cantamos ou rezamos o Glória, né? Glória a Deus nas alturas, né? E também de petição. Após o Glória há uma oração chamada Colecta, que reúne numa só oração todas as intenções da Assembleia. Mas também depois do ofertório também temos ainda a oração dos fiéis. Então há também esse sentimento de petição. E depois também sentimentos de fé, né, de fé sincera, quando proclamamos o Evangelho, quando rezamos o credo, né, o creio em Deus Pai. E também sentimentos de oferecimento, juntamente com a vítima, com Jesus, oferecermos a nossa vida no momento que se oferta o pão e o vinho, que se transformará no corpo e no sangue do Senhor. Né? Por fim, o sentimento mais importante de comunhão, de união com Jesus, né? de estarmos unidos a Ele em qualquer circunstância, em qualquer época. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Fazemos tudo por Cristo. Temos Jesus fixo aos nossos olhos fixos no Senhor. E ainda o sentimento de gratidão por Deus se dignar a fazer parte de pessoas tão pecadoras, tão pequenininhas. Né? É uma ação de graças por uma graça muito grande que Ele deixou para nós. Mais especificamente falando da comunhão como meio de santificação, podemos dizer que a comunhão para nós é um alimento, né? Foi instituída para ser alimento. Jesus mesmo no Evangelho de São João vai dizer: pois a minha carne é verdadeiramente uma comida e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Então, os efeitos da Eucaristia são parecidos com o do alimento que usamos, que comemos para subsistir, para nos fortalecer. Né? A diferença é que o alimento acaba se transformando, consumindo se transforma em nós. Né? E a Eucaristia, em se consumindo, nós é que nos transformamos aos poucos em Jesus. Né? Então, o alimento sustenta, aumenta, repara as nossas forças espirituais, né? Produz alegria, também uma alegria real, embora nem sempre a sintamos, né? Dependendo da nossa situação particular, né? Nem sempre seja tão sensível, mas é uma alegria real. Né? E o próprio Jesus é nosso alimento. Então, Jesus inteiro, corpo, sangue, alma e divindade, une-se a nós para transformarmos nele mesmo. Né? Vem unir-se para que nós nos transformemos nele. Já tantas vezes foi confirmada essa transubstanciação com milagres na igreja, né? Desde o milagre de São Lanciano, de vários séculos atrás, quase um milênio. Mas hoje vou citar aqui o milagre eucarístico de Sokolka, na Polônia, em 2008. Uma hóstia consagrada caiu no chão sem ser percebido pelo sacerdote, alguém o viu e depois foi colocada num receptáculo de prata com água para que se diluísse no sacrário, colocado dentro do sacrário. Uma semana depois, a hóstia, em boa parte dissolvida, mas restou uma partícula com um coágulo de sangue. Essa partícula está aí, foi colocada no corporal, esse pano de fundo que tem nessa imagem aí, onde é muito interessante o que aconteceu. Né? Vemos que uma parte da partícula é pão. A outra parte é uma mistura de fibras de pão e de carne. E na outra, a carne é um pedaço de carne do músculo cardíaco, conforme as pesquisas científicas apontaram. Essas fibras misturadas de pão e de carne são inseparáveis, são microscopicamente misturadas, de forma que não seria possível, por mão humana, construirmos algo desse gênero. É apenas mais um exemplo da prova da transubstanciação do corpo e do sangue do Senhor. Quem quiser pode pesquisar na internet e achará bem mais dados dessa história tão bonita. Então, essa união por meio da comunhão, da Eucaristia, é uma união primeiramente física.
é justamente isso, que ela contém verdadeiramente, real e substancialmente o corpo e o sangue do Senhor, com sua alma, com sua divindade. Ou seja, é Jesus Cristo inteiro, né, que se doa a nós. Ele mesmo disse: quem come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então, é realmente fisicamente Jesus que se encontra na Eucaristia. Mas essa união não é apenas física, é também uma união espiritual. Ou seja, a alma nossa se une com a alma de Jesus, né? A nossa imaginação e a memória se unem à memória e à imaginação de Jesus. A inteligência de Jesus ilumina as nossas mentes, o nosso intelecto, e faz-nos, pouco a pouco, apreciarmos as coisas do modo como Jesus aprecia, do modo como Jesus vê. E a vontade de Jesus vem comunicar suas energias a nós, corrige nossas fraquezas, nossas inconstâncias, nosso egoísmo, que pouco a pouco possamos dizer como São Paulo, né? Tudo posso naquele que me conforta, né? Jesus dá a vontade dele, nos dá o ardor que ele teve, a abnegação que ele teve, a vontade de sacrificar que ele teve. Por fim, a Eucaristia é também algo transformador, né? Aos poucos, os nossos pensamentos, as nossas ideias, as nossas convicções, os nossos juízos vão se modificando para se tornarem conforme os pensamentos, ideias e juízos de Jesus. Em vez de avaliar as máximas do mundo, né? Aproveitar a vida, ter mais prazer, mais fama, mais dinheiro, mais riqueza, ser esses os objetivos da nossa vida, começamos a desejar o que Jesus deseja. Começamos a querer ter o querer de Jesus. E qual era o querer de Jesus? Glorificar a Deus. Glorificar a Deus e salvar as almas dos irmãos. Então começamos a querer exatamente o que Jesus quer. Não a nossa vontade, mas a vontade de Jesus. Glorificar a Deus e trabalhar pela salvação dos nossos irmãos. Além disso, essa comunhão, ela pode ser permanente, e é o que Jesus quer, né? Perdura essa união pelo tempo que a gente quiser, de acordo com o testemunho do próprio Jesus Cristo. Ele vai dizer no Evangelho de São João: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Permanece, continua permanecendo. Basta que não caiamos em pecado novamente. E Jesus não quer outra coisa, senão habitar sempre em nós, permanecer em nós. E com a graça que Ele nos dá, depende só realmente de nós para permanecermos unidos. Além disso, possuir Jesus no coração é possuir também o Pai e o Espírito Santo, porque Jesus nunca vem só. A Santíssima Trindade completa vem habitar em nosso coração. Como esse fim da Eucaristia, a finalidade princípio da Eucaristia, é unir-nos a Jesus e a Deus de modo íntimo, de modo intenso, né? Transformador, de modo permanente, tudo que a gente possa fazer para que essa união seja mais forte, mais intensa, é bom. Então, seja tanto na preparação para esse momento, como na ação de graças também. Então, quanto à preparação, né? O ideal é que estejamos em estado de graça. Eu diria que muito importante, sem o que poderíamos nem comungar, né? Porque seria um sacrilégio. Mas também a viver uma vida já durante o dia, durante o espaço entre uma comunhão e outra, cumprindo com fidelidade os nossos deveres de Estado, no nosso trabalho, na nossa casa, procurando ser zeloso em tudo, para em tudo glorificar a Deus, que tudo seja feito pela glória de Deus. Há que ter também essa sincera humildade, pois é uma graça muito grande comungar do corpo e o sangue do Senhor. Somos completamente indignos, tanto que rezamos um pouco antes da comunhão: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada. E esse sentir-se pequenininho, totalmente indigno, é um bom sentimento para termos mais abundância de graças, né? É assim no vazio de nós mesmos que Deus opera a união. É preciso que Ele cresça e nós diminuamos. Como já falamos tantas vezes, o orgulho é a pior dos pecados e a humildade é uma das
é uma base de todas as virtudes. Além disso, como também já foi falado para o sacramento da confissão, o desejo ardente, né? Nesse caso, o desejo ardente de se unir a Jesus. Veja que o sentimento de Jesus dizia, ele expressava em Lucas, no Evangelho de São Lucas: tenho desejado ardentemente comer esta Páscoa convosco. Então, assim como deseja Jesus, também nós devemos unir a esse sentimento, a esse desejo de Jesus. Comungar, desejar ardentemente receber o corpo e o sangue de Cristo, comungar com essa Páscoa do Senhor. Por fim, como ação de graças, né? A melhor ação de graça que podemos fazer é aquela que prolonga a nossa união com Jesus, que faz ela permanecer por mais tempo, né? Então, o Padre Tanqueray vai dar algumas sugestões, um roteiro para se fazer essa ação de graças. Ele começa dizendo que o melhor momento após a comunhão é começar com um ato de adoração silenciosa, de aniquilamento de si próprio, de se considerar um nada, né? De entrega total de nós mesmos a esse Deus tão bondoso e amoroso. Depois, sugere que façamos uma conversa íntima com o Senhor, que a alma converse com Deus dentro de si, aponte para dentro de si, não para fora nesse momento. Jesus está dentro de nós. Somos, nesse momento, o sacrário vivo, sacrário do Deus vivo. Né? Existe uma música, inclusive, muito conhecida, em que diz assim: fazei-nos, Virgem Maria, sacrários vivos da Eucaristia. Então, nesse momento, somos sacrários vivos da Eucaristia. Então, apontamos a nossa mente, a nossa atenção para dentro de nós, que Jesus está dentro de nós. E digamos: fala, Senhor, que o vosso servo escuta. Entremos nessa intimidade com o Senhor. E, claro, a gratidão, né? A gratidão por tudo que Deus nos dá, pelas luzes que comunica, pela graça que nos comunica. E também podemos, nesse momento, daí pedir que prolongue em nós a sua ação. E não só para prolongar, que isso já é desejo de Jesus, mas pedir e interceder pelas pessoas que precisam de oração. E também pelos interesses da Igreja, pelas intenções do Papa, pelos bispos, pelos sacerdotes, todas as necessidades da Igreja. É um momento muito propício para isso. E também fazermos os sacrifícios necessários, esse bom propósito de fazer os sacrifícios necessários para que essa permanência de Jesus em nós se perpetue e que perdure, né? E também de transformar a nossa vida para corrigir aquilo que não está bem de acordo com o Evangelho. Tudo isso ajuda a progredirmos na santidade muito poderosamente. Portanto, às vezes as pessoas, na missa, é feita uma ação de graça tão pobre, tão curta, e ainda colocam logo em seguida uma música, às vezes barulhenta, que impede, né, a nossa interiorização, o nosso silêncio interior. Os santos vão aconselhar que essa ação de graça deveria perdurar até por meia hora, uma hora. Como a gente sabe que isso normalmente não é possível dentro da Igreja, por minha experiência pessoal, tenho feito alguns minutos, em torno de 15 minutos, depois da missa, em casa, no quarto. Percebi que não faz tanta diferença, que podemos sim fazer esse recolhimento interior adorando Jesus em nós durante 1 hora, 2 horas depois da missa, e se não nos misturarmos com tantas outras coisas, permanece a espiritualidade, colhemos muitos frutos. É o que eu deixo como sugestão, de acostumar-se a fazer essa ação de graça, com maior tempo, interiorização, agradecendo tão imensa graça. Então, por hoje, é o que tínhamos para falar. Agradecemos a atenção de todos. Salve Maria, nossa Mãe, seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado.